falhando demais. Boa tarde, já estamos ao vivo. Oi, Renner, pode dar ok ao momento que a gente pode começar. Já está ao vivo, Renner? Boa tarde a todos os telespectadores aí, assistindo agora. Eu sou o Lucas Costa Beber, diretor administrativo, produtor rural aqui em Nova Mutum. Venho mais uma vez agradecer todos aí que estão prestigiando a nossa live, a nossa transmissão, e desde já pedir desculpa para vocês aí. Tivemos problemas técnicos no início, a nossa primeira live faz parte, mas hoje é um dia muito importante para a nossa primeira live aí de muita atividade. Temos hoje a presença do professor Fábio Marim, coordenador do projeto Tempo Campo, da Exalt. Temos também o Cleiton, que é do IMEA também, grandes parceiros nossos, principalmente no projeto da ProSoja, no qual iniciamos já e nos últimos 2 anos aí implementamos aí várias estações meteorológicas aí para tentar ajustar as previsões do tempo e também para conseguir capturar futuramente serão usados aí para ajustar aí as ações do produtor, ajudando o produtor a obter, buscar produtividade, dados que podem ser usados também e outras demandas aí dos produtores aí, se nós tivermos compilados aí esses dados no decorrer dos mais eficiência, principalmente nas previsões para o nesse momento aí a gente está aí por essa crise aí do coronavírus. Nos últimos 2 anos aí tivemos vários impactos aí, principalmente na cadeia da soja e do milho. Tivemos uma quebra muito grande na safra americana no ano passado. Também temos aí a guerra dos Estados Unidos e a China, que são aí um grande fornecedor de soja mundial e um grande consumidor, o maior consumidor na verdade. Só aqui no Brasil, aí no mês passado, o Brasil exportou 92% da soja exportada pelo Brasil para 92% da soja exportada foi para a China. Então, tivemos as oscilações do câmbio também este ano, batendo aí praticamente dos R$6, agora voltando novamente. Aí pude assistir no canal Rural aí, falando que a projeção agora para o fim do ano estima-se que esteja na casa dos $4. Viemos aí de uns anos aí que os produtores estavam aí com custos fechando no negativo e baixa rentabilidade. Esse ano estamos acompanhando aí uma melhora na rentabilidade do produtor, mas apesar disso, que, vamos dizer, tapar os buracos que surgiram lá atrás. Então, diante dessas incertezas, a gente quer não acertar o olho da mosca, nem dar receita de bolo. O que a gente quer é justamente trazer informação que o produtor possa compilar e filtrar essas informações, fazer um balanço para tomar. Então, agora, nesse momento, eu quero dar a palavra aí para o Cleiton. Pode se apresentar, Cleiton, e você tem aí, mais ou menos, a gente estima aí que o Cleiton vai estar falando aí para vocês entre 15 a 20 minutos, e no final, quando os dois
se apresentarem, o professor Fábio e o Cleiton, espaço aí para fazer perguntas aqui através do chat do YouTube. Maravilha. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, professor. Tá fazendo esse bate-papo. Acho que, como o Lucas comentou, essa vai ser a primeira de muitas lives. Acho que é a comunicação e também informar na ponta. Vai ser um novo caminho, digamos assim, que a gente vai construir ao longo do tempo. Atualmente eu estou como gestor da área de inteligência de mercado e toda a parte de análises que a gente desenvolve no Instituto do IMEA de Analistas passa e é desenvolvido pelo pessoal. Então, esses dados que vão a público, os preços, cotações, dados de produção, comercialização. Então, realmente, a equipe fica desenvolvendo e compila ao longo de Mato Grosso e conversa com muita gente para tentar munir ou municiar o produtor a gama possível de dados para que ele consiga desenvolver e estruturar estratégias, certo? Eu não sei se a gente passa a fala inicio já com a apresentação, Lucas. Então, vamos passar a se apresentar e depois você dá sequência, Cleiton. Perfeito. Tá bom. Bom, queria dar aqui o meu boa tarde. Eu sou o professor Fábio Marim, professor do Departamento de Engenharia aqui da Exalc, em Piracicaba. Enfim, minha área de atuação é exatamente a parte de agrometeorologia agrícola, aqui ensinando os alunos e também na parte um serviço de extensão chamado Sistema Tempo Campo. A gente já desenvolve uma parceria aí que está, se eu não me engano, indo para o quarto ano com o IMEA. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Dizer que é uma satisfação poder, enfim, aprender aqui e trazer talvez um pouco de informação que possa ajudar o produtor a tomar a melhor decisão. E eu fico à disposição. Quando você precisar de mim, é só chamar. Muito obrigado, professor. Pode dar sequência, então, para nós, Cleiton, fazendo um favor. Perfeito. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente dar início à apresentação. Eu separei os materiais da fala de hoje. Vou ampliar a tela aqui. Então, basicamente, a ideia é bater no mercado de soja e de milho, digamos assim, fazer um overview de tudo que a gente vem acompanhando nos últimos meses e nas últimas semanas, principalmente, que vem movimentando o mercado bastante no mundo e aqui também em Mato Grosso. Então, falar um pouquinho do mercado de soja e milho de modo geral. Então, só para situar todo mundo que está em casa acompanhando de como foi as últimas safras. Então, nós viemos da safra 19-20, que a gente considera que é a safra que está colhendo nesse exato momento. Já colheu a safra de soja esse ano e está colhendo a safra de milho aqui no estado, faz parte da safra 19-20. Então, é uma safra que reduziu uma grande parte da produção mundial, muito em função dos embates comerciais entre China e Estados Unidos, que reduziram significativamente a área cultivada lá no país. E também tiveram alguns problemas climáticos, mas, enfim, o maior peso foi em função do mercado. E a perspectiva para a safra 2021, que se instaura, então, realmente é de uma retomada na evolução da produção mundial de soja. E quando a gente fala dos principais players produtores, a gente está falando dos Estados de Brasil, agora que assumiu o posto de principal produtor, Estados Unidos, Argentina e Paraguai. Então, a título apenas de curiosidade, se a gente fosse separar o estado de Mato Grosso, a gente estaria elencando o estado aí praticamente com a quarta maior produção de soja mundial. E como que está esse balanço de oferta e demanda? Então, de tudo que foi consumido, de tudo que foi consumido. Então, realmente nós tivemos um certo impacto ao longo da safra 18-19 e aí 19-20, consequentemente produzimos um pouco menos, mas a gente conseguiu reaver esses estoques. Então, tivemos um aumento dos estoques finais lá na safra 18-19, muito pautado por aquela discussão, como eu falei. Reduzimos um pouco a produção, a gente produziu menos do que consumiu nessa safra 19-20, mas a perspectiva é que isso retome para o próximo ano e a gente tem um estoque muito parecido com o que com o que se espera para a safra 19-20, então em torno de 100 milhões de toneladas.
E aí, um dos grandes embates, uma das grandes discussões que a gente vem, até mesmo comentou agora, que é o embate de China e Estados Unidos, um gráfico que a gente mostra muito para as pessoas, é a origem da soja importada pela China. Então, bem como o Lucas falou agora, que o Brasil vem fornecendo uma grande quantidade de soja para o exterior, vem exportando muito, e principalmente para o mercado chinês. Desde 2008 para cá, a gente tinha, antes de 2018, melhor dizendo, nós tínhamos uma ciclicidade muito parecida. Então, nós fornecíamos a soja no primeiro semestre, ao longo do primeiro semestre até meados de setembro, e a partir daí os Estados Unidos fornecia soja para a China. Então, a partir de 2018, houve toda aquela mudança de discussão tarifária, e isso acabou movimentando o mercado de uma forma bastante controversa. E se a gente olhar, dar uma analisada, principalmente para maio, agora a gente percebe que a gente alcançou um dos picos de exportação para a China nos últimos anos. Então, realmente, isso vem modificando o cenário, vem modificando toda a estrutura que a gente conhecia anteriormente. Então, falando um pouquinho desse cenário, o que trazendo para o Brasil, a expectativa de produtividade para a safra 19-20. Então, a perspectiva é que o Brasil produziu nessa safra 19-20, 120 milhões de toneladas de soja, e quando a gente olha para o estado de Mato Grosso, a perspectiva foi de quase 35 milhões de toneladas produzidas. E se a gente separar aqui nesse mapa de Mato Grosso, abaixo, aqui a gente separa em 7 regiões no IMEA de análise, a gente caracteriza as regiões por uma série de fatores, e a gente pode olhar, a principal região produtora é a Médio Norte, que a gente considera, que é a região de Lucas, Novo Mutum, a região onde o Lucas está sediado. E aí, as outras, a região de Primavera, Campos, e a região Nordeste, a região do Alto Araguaia, do Vale do Araguaia, que também produz muita soja. E aqui também já dá uma pincelada das perspectivas de como foi, na realidade, né? Esse ano a gente teve uma produtividade melhor do que os anos anteriores, então a produtividade alcançou quase 60 sacos por hectare na média do estado, e isso vem dando algum estímulo, principalmente para o mercado atual. A gente já divulgou a primeira estimativa para a safra 2021, que é basicamente fundamentada principalmente pelo aumento de área, onde quase 3% da área cultivada do estado. Olhando para o Brasil, a Conab ainda não divulgou a primeira estimativa para a safra 2021, mas a perspectiva de Mato Grosso é realmente um aumento da área cultivada. E para onde vai essa soja produzida em Mato Grosso? Então, a gente faz trimestralmente lá no IMEA uma análise de balanço de oferta e demanda, então, para onde que é destinado esse produto. Então, Mato Grosso, ele demanda ele envia, digamos assim, em torno de 60% de tudo que é produzido aqui é exportado, na estimativa da safra 19-20, né? Nós temos uma fatia pequena no consumo interestadual, em torno de 3 milhões de toneladas, e o mercado mato-grossense participa em torno de quase 30% de todo o volume produzido no estado é consumido aqui, principalmente para o esmagamento. Então, e aí produz uma grande quantidade de óleo de soja, principalmente para a produção de biodiesel, e na questão do farelo de soja para alimentação animal e também para exportação. E falando em exportações, então, bem como o Lucas falou, aqui a equipe lá desenvolveu e compilou os dados para a gente analisar aqui como que está essa perspectiva para o ano 2020 e o que a gente já exportou aqui no estado de Mato Grosso. No ano passado, então, a perspectiva do ano passado a gente exportou 20 milhões de toneladas de soja, e sendo que nos primeiros 5 meses do ano a gente tinha exportado 13 milhões de toneladas. Então, esse volume era o recorde do período e a gente alcançou um volume recorde. Só que nesse ano, em função de toda a dinâmica de mercado, a gente conseguiu já alcançar esses valores e superar esses valores exportados, principalmente em função de um dólar que veio favorecendo as exportações nesse momento. Então, e a perspectiva para o final do ano, a perspectiva de fechamento de safra, é a gente fechar muito próximo do que a gente alcançou no ano passado. Realmente, a perspectiva é ficar em torno de 20 a 21 milhões de toneladas exportadas aqui de Mato Grosso. Mas, bem como eu falei, então, o estado não só exporta, ele tem uma característica que ele esmaga também muito produto, e quando a gente olha para a estimativa de 2020, comparando com os anos anteriores, o esmagamento vem firme, então, em torno de aproximadamente 950, 980 mil toneladas
de soja esmagada mensalmente no estado, que vem dando sustentação a esse consumo interno, principalmente pautado pela demanda de biodiesel, que foi produzido e o que ainda vai ser. Então, de que foi produzido agora na última safra, o produtor já comercializou em torno de 92% de tudo que foi produzido. Então, a gente está fazendo novas máximas, principalmente em função dessa melhora nas cotações, nessas oportunidades do mercado que fizeram com que o produtor aproveitasse esse momento para comercializar. Então, a gente vem superando desde janeiro aí a comercialização do produto alcançando as máximas, digamos assim, de comercialização do produto. E isso também, principalmente lá a partir de dezembro do ano passado, começaram a dar oportunidades para a soja que vai começar a ser plantada a partir de... Então, o produtor já começou, principalmente focado numa relação de troca favorável, oportunidades de garantir travamento de custos, já vem fechando a comercialização da próxima safra. Então, se a gente olhar em comparação aos últimos anos, a gente já ultrapassa mais de 20%, ou 20 pontos percentuais de tudo que tinha sido comercializado na safra passada, já nesse mesmo momento para a próxima. Então, realmente mostra que os produtores estão atentos e aproveitando os melhores momentos para travar seus custos. Um detalhe importante aqui que a gente mostra, basicamente, que é essa ponderada e como que vem evoluindo, digamos assim, o preço da soja no estado. Às vezes as pessoas fazem algumas análises e inferem que o produtor está ganhando dinheiro, mas às vezes isso, quando a gente analisa por outras métricas, a gente percebe que quando a gente compara, principalmente em dólar, ele está recebendo, às vezes, até menos que as safras anteriores. Principalmente, então, nesse momento, não é que o produto esteja valorizando, é que realmente a variação cambial está propiciando um produto de valor maior. Então, realmente, de preço maior, desculpa. Então, realmente, isso vem observando desde a safra 2012-13, que esse valor vem reduzindo em dólar ao longo dos últimos anos. E quando a gente olha para a questão de preço, principalmente, a gente, ao longo desde 2018 para cá, nós variávamos em torno de 60, 55 até 75 reais por saco, 75, 80. E a partir de janeiro desse ano, então, como esse mercado, ou principalmente por conta do dólar, começou a movimentar, começou a ter essa escalada do valor do produto e dá oportunidade principalmente para a comercialização. Então, a gente alcançou, em algumas praças aqui no estado, mais de 100 reais por saca, mas na média, o pico, ou na média de Mato Grosso, digamos assim, o pico alcançou, ficou muito próximo dos 100 reais por saca. E agora vem reduzindo, basicamente, em função da retração da moeda americana. E aí, partindo um pouquinho para milho, tá? A relação de produção, então, os principais... O Brasil é um grande produtor, mas ele não figura entre os dois primeiros. Esse cenário fica para os Estados Unidos, que produz uma grande quantidade de milho, e a China como o segundo maior produtor. O Brasil figura como o terceiro, produzindo uma grande quantidade, mas bem atrás desses outros dois países. Então, e a perspectiva do que a gente viu, do mesmo cenário lá da soja, então na safra 19-20, os produtores dos Estados Unidos tiveram ou produziram menos do que na safra anterior, muito focados pelo esse travamento de mercado, essa impossibilidade de colocar esse produto no mercado, e que vem a retomar agora nesse ano. Então, a retomada da produção e ultrapassando basicamente quase a barreira dos 17% de uma variação de uma safra para outra, produzindo mais de 400 milhões de toneladas de milho. Isso basicamente vai puxar a oferta e demanda mundial. Então, 3 anos aí muito parecidos entre produção e consumo, muito próximos um do outro, até o consumo excedendo em alguns momentos, fazendo que os estoques mundiais viessem reduzindo desde a safra 16-17 até a safra 19-20. Então, mas por conta dessa mudança, essa retomada, digamos assim, na produção de milho, a perspectiva da SDA é que esses estoques voltem a aumentar na ordem acima das 20 milhões de toneladas. Falando um pouquinho de Brasil, então, a Conab revisou os dados dela ontem, então já está trazendo dados atualizados aqui. A perspectiva da Conab era, então, 102 milhões de hectares, e já reduziu, então, abaixo de 101 milhões de toneladas produzidas. Isso principalmente
puxado pelos problemas climáticos que a gente teve na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e em partes do estado do Paraná. Olhando para Mato Grosso, então, a gente está iniciando a colheita, a gente está próximo dos 5% da área colhida nesse momento, mas a perspectiva é que a gente produza em torno de 105 sacas de média por hectare, mas esse número vai passar por validação, a gente tem que fazer todos os levantamentos com os produtores e com os traders do mercado. Isso propicia, digamos assim, uma safra em torno de 32, próximo do que a gente produziu no ano passado. E, de novo, dentro das regiões do estado, ali no mapinha central, a região que mais produz é a região médio-norte, seguida da região sudeste do estado. E para onde que vai esse milho, basicamente? Então, fazendo um recorte da safra 19-20, esse milho, assim como a soja, ele tem uma grande fatia, uma grande participação do mercado internacional, que consome basicamente 60% de tudo que é produzido. E quando a gente fala, outros estados consomem também próximo de 3 milhões de toneladas, mas o Mato Grosso começa a figurar e começa a modificar um pouco da estrutura no consumo interno mato-grossense. Então, a perspectiva dessa safra que alcança, então, 9 milhões de toneladas consumidas aqui dentro do estado, e basicamente metade disso é para o consumo de esmagamento e produção de etanol de milho aqui em Mato Grosso. E daí depois a gente tem as principais culturas que também consomem a pecuária, que consomem o restante de milho destinado aqui em Mato Grosso, principalmente na questão de bovinos de corte, avicultura e suínos. As exportações aqui, se a gente olhar, é basicamente fazer uma análise de como foi o fechamento de 2020. A gente recentemente a gente está entrando na janela de exportação. Então, no ano passado a gente bateu o recorde de exportação de milho, em torno de 24, quase 25 milhões de toneladas de milho exportada. Essa janela também deu uma adiantada, por isso que a gente não observa um grande volume nesse primeiro semestre exportados aqui de Mato Grosso, mas a perspectiva é que a gente também fique em torno de 20 milhões de toneladas exportadas no ano de 2020. E também como está a comercialização desse milho, basicamente, da safra que está sendo colhido nesse exato momento. O produtor também aproveitou grandes oportunidades e nesse momento vem fazendo as máximas históricas, mas vem com volume bastante comercializado se comparado com os últimos anos, em torno de 85% dessa safra que está sendo colhida. E também já começa a se preparar para a safra 2021, que vai ser semeada lá no mês de janeiro, principalmente. Então, de novo, focado nas oportunidades, focado nos momentos propícios para a comercialização e também pela própria demanda que vem travando principalmente os contratos para esse milho, já alcança em torno de 35% da safra 2021 que vai ser semeada, já, digamos assim, travada no mercado. A promoção basicamente desse preço, que vem modificando também a estrutura, que eu não comentei lá atrás, é importante frisar, a gente cultiva então no estado mais de 5 milhões de toneladas aqui. Se a gente comparar, é uma evolução muito rápida e ascendente comparado com os últimos anos, então principalmente focado pelos preços que vem dando oportunidades para o produtor. Mas quando a gente olha para a série histórica, assim como na soja, o milho também vem passando por alguns momentos, porque se a gente analisar em dólar, a gente não tem uma variação muito grande, ou esse valor está estável aí, basicamente ao longo das últimas 4 safras. E falando em preço interno, digamos assim, então olhando para como está a variação do preço aqui em Mato Grosso, então ao longo de 2018 aqui, se a gente parar para analisar, a gente teve entre aspas uma estabilidade, então o preço oscilou em torno de 23 a 19, de 19 a 23 reais por saca, então basicamente uma oferta e demanda muito ajustada naquele momento, que basicamente se reverteu a partir de outubro de 2019, quando que a gente teve uma redução da oferta de milho no mercado interno, não só mato-grossense, mas quanto brasileiro, e fazendo com que a cotação de milho aqui dentro do estado ultrapassasse ou alcançasse quase as 42 reais por saca. Assim como na soja, no momento de entrada de safra, esse milho começa a dar uma arrefecida no mercado interno, principalmente com essa entrada da safra no mercado disponível. Então, como eu falei, o milho começa, o cenário que a gente observa é pautado principalmente pela mudança desse consumo, que basicamente a gente dependia de mandar esse milho para fora do estado,
e hoje ele começa a ser consumido aqui em uma maior quantidade. Então, isso dá uma segurança e começa a dar boas oportunidades para alguns produtores, principalmente nas regiões que essas indústrias estão instaladas. E, consequentemente, isso acaba fazendo uma disputa por esse milho nas regiões. Bom, eu vou finalizar minha fala aqui, eu acho que passar a palavra de volta ao Lucas, eu vou não fazer as considerações finais, porque a gente vai fazer um bate-papo ainda, mas os assuntos para a gente linkar e fazer um bate-papo, basicamente a gente fez uma abordagem geral do mercado de soja e milho, tanto no mundo quanto aqui em Mato Grosso. Certo, Lucas? Certo, muito obrigado, Cleiton. Agora, então, diante também dos problemas, esse ano aí tivemos aí um plantio de milho aí nela, era de uma boa produtividade. Mas, infelizmente, as chuvas foram muito irregulares, principalmente aqui do estado, região Centro-Sul, e a previsão aí é uma quebra aí de em torno de 5. E também a passada americana aí do ano aí muito grande aí da safra americana. Esse ano já ao contrário, aí acho que está com a média de semeadura aí mais nos últimos 5 anos. Então a expectativa do produtor é saber se isso vai permanecer. Não sei se poder trazer para nós aí se corre algum risco de ser que vai ser muito difícil por estar justamente adiantado. A questão aqui do Brasil sempre fica bem aqui no Centro-Oeste, que quando regularmente no setembro, o produtor consegue fazer a semeadura dentro de uma janela ideal, fazer o milho também no mercado, e a incidência e pragas também é melhor. Mas há 4 anos atrás, aí tivemos aí chuvas muito irregulares, muitos lugares atrasados, né? E foi um ano de uma péssima produtividade dentro do estado. Então, o produtor sempre se pergunta, ele quer ter uma noção lá na frente até para saber mais semente, com menos semente, com variedades precoces, variedades tardias. E aí, a gente traz agora o professor Fábio Marinho aí para trazer aí que podem dar uma luz diante dessas dúvidas dos produtores. Tá ok, Lucas. Eu vou compartilhar a minha apresentação, vou tentar trazer aqui o que a gente... informação. Só um instante, por favor. Você pode confirmar se você está vendo minha apresentação? Por enquanto ainda não, professor. Deixa eu ver aqui, tem um delay no YouTube. No YouTube ainda não está aparecendo, acho que agora apareceu, tá ok. Ok. Deixa eu só trocar de tela aqui, porque ela está mostrando a... Estou aqui. Só estou perdido. Aí, apareceu, professor. Muito bem, pessoal. Então, esse aqui é um material produzido pelo Sistema Tempo Campo para essa live. A gente buscou dar um foco aqui na safra brasileira, também dar uma pincelada na safra argentina, pelo menos para entender o que aconteceu. Uma parte o Cleiton já mencionou, então vocês me perdoem que eu vou ser repetitivo em alguns pontos.
A gente conseguiu alguma informação da safra paraguaia, depois da safra americana, e algum cenário de El Niño e Laninha para a gente tentar pegar alguma coisa de longo prazo. Ok. Vocês estão me ouvindo? Ok. Tá ok, professor. Tá bom. Bom, pessoal, começando aqui pela safra brasileira, bem aí estabelecido, né? A gente teve o seco, eu já vou mostrar alguns mapas já, só queria começar dando uma pincelada, ok? E as chuvas começaram, é quase o retrato do Brasil todo, elas começaram em novembro e permaneceram bastante estáveis até o começo de março, ok? Exceção a isso foi o estado do Rio Grande do Sul, como já foi mencionado, né? Que durante o verão, os veranicos foram muito intensos, teve uma quebra de safra bastante expressiva lá, ok? No Mato Grosso, a gente, comparando ali a época de semeadura com o volume de chuva, o que a gente explica essa boa produtividade, estou reportando aqui o número que o próprio clima, é que a gente teve chuva nos momentos de maior demanda. Nos mapas que vem na sequência, vocês vão poder ver que janeiro e fevereiro, principalmente janeiro e fevereiro, nós tivemos chuva bastante regular, ok? E a gente conseguiu soja naquilo que ela precisava, ok? Dentro das mais beneficiadas, sob o ponto de vista de chuva, foram o Centro-Sul, a região Oeste e o Médio Norte. Dando uma pincelada o milho, né? A gente teve também, como janeiro e fevereiro com chuva bem distribuída, e isso nos permitiu a semeadura das lavouras sob boas condições hídricas. Março e abril teve ali uma mudança já de padrão. A gente não pode classificar que foi, vamos dizer, um volume ruim, com exceção em algumas regiões do estado, ok? Houve suprimento da demanda, mas não em condições ótimas. O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode traçar ali um cenário, não foi algo grave, mas foi algo importante que limitou a produtividade das lavouras, como os números do IMEA aí refletem, né? A região central do estado teve os maiores volumes, mas ainda assim com alguns veranicos, ok? De modo que a gente espera, por conta só do clima, uma certa queda na produtividade da safra passada. O que vale mencionar, talvez aí, tentando ajudar o cenário, né, é que as lavouras já estão estáveis por conta da semeadura adequada, e isso reduz a chance, ou seja, o que eu estou tentando dizer é que existe pouca chance de uma variação muito grande do número que já está posto. Uma AV seca, a gente, talvez as lavouras já não sensíveis, ok? Agora, pessoal, eu queria dividir em mapas, vou tentar fazer uma espécie de um filminho aqui, mostrando para vocês, o mapa da esquerda mostra a umidade do solo, hídrico do solo, e o mapa da direita mostra a chuva. Então, a gente vai ter até o mês de maio, então eu vou passar, depois eu vou voltar, e a gente vai poder, talvez aí nas perguntas, discutir, eu posso voltar em qualquer mapa, se a gente tem dúvida. Bom, aqui, sempre o mapa fechado no último dia, ok? Então, 30 de setembro, a gente tinha um quadro de umidade de 30% em todo o estado, do Mato Grosso, e a chuva, volumes ali da faixa de 0 a 30 milímetros, né? Especialmente na região noroeste do estado. Quando a gente avança um mês e vai para outubro, a gente vê que já houve uma certa elevação na região norte do estado, a parte central, mas ainda assim não em condições adequadas, né? Vê que a chuva já chegou em volume maior, estou me referindo aqui ao mapa da direita, em outubro, isso aqui permitiu a semeadura, ainda estava em condição intermediária. Quando a gente vai para novembro, tem uma mudança importante, né? A gente vê que a chuva generalizou, o total de chuva do estado foi, a gente pode considerar como muito bom. O solo já ficou
acima pelo menos de 45% nesse verde claro, e aqui acima de 60%, que a gente já pode considerar uma umidade muito boa, uma umidade suficiente aí para permitir o desenvolvimento das culturas. Avançando mais um mês, a gente chega em dezembro e a gente vê que as condições nós podemos classificar como muito boas, né? Essa azul claro aqui, nós estamos falando em umidade acima de 100% no estado, algumas regiões acima de 90%, e mesmo aqui na região sul, a gente tem ali uma umidade de 60%, ok? Avançando mais um mês, a gente chega em janeiro, que aí já foi mencionado talvez 2 vezes por mim e pelo Cleiton aqui, né? As chuvas continuaram bem distribuídas, sempre com um pouquinho na região sul, sudoeste do estado, ok? Mas isso aqui é muito importante, ela se manteve. Então, mesmo com chuva um pouco abaixo, faltou água para o crescimento, para as raízes poderem manter as plantas. Chegando aqui em fevereiro, a gente já percebe o movimento da chuva e da umidade, né? Lembrando que aqui as plantas estão consumindo muita água, por isso que a gente tem aqui um decréscimo da umidade. O decréscimo não é suficiente para afetar a cultura ainda, ok? Aqui a gente já está falando tanto da soja, que está já se encaminhando para a sua fase final de desenvolvimento, quanto para o milho, que está em fase inicial de desenvolvimento das lavouras já semeadas. Seguindo aqui em março, aí a gente já começa a ver uma mudança importante no quadro, né? A região norte e central do estado permanecem adequadas, mas a região sul e a parte oeste ali do estado, condições menos favoráveis. Aí a gente chega em abril, com umidade já abaixo de 30%, ok? E aí uma variação latitudinal, ou na horizontais, né? Norte até a chuva, representando bem essas faixas, né? De entender por que a gente começou a perder umidade no solo. E aí, creio eu, meu último mapa, o mês de maio, em condição crítica em boa parte do estado, como também já é a condição normal do estado, ok? Mas com lavouras que estão ainda em desenvolvimento, elas já passam a ter um dano mais severo. Creio que tem poucas lavouras, dado que a semeadura aconteceu na faixa, semeadura do milho, no caso, né, aconteceu no período mais adequado, mas aquelas que eventualmente foram semeadas mais atrasadas, sob essas condições, elas podem sentir. Muito bem. Espero que não tenha sido muito rápido aqui, eu posso voltar isso daqui na nossa fase de perguntas, para a gente poder passar esses mapas juntos, ok? Eu vou agora dar o andamento, pessoal, e discutir com vocês um pouquinho da safra argentina, ok? Nós tivemos ali um ano que não foi um ano que a gente pode classificar como pouco, a gente pode classificar como um bom ano. Um ano de chuvas abaixo da média, importantes de produção deles tiveram ali veranícolas em fevereiro até a primeira semana de março, que foram importantes, explica a produtividade deles está um pouco abaixo da média, ok? A produção de soja lá, como o Cleiton já mencionou, está cerca de 6 milhões de toneladas que a safra passada, ok? E eles já colheram 98%. Nas áreas produtoras de milho, pessoal, da Argentina, a gente não conseguiu encontrar nenhum evento, pelo menos reportado, né, já que a gente não monitora lá como a gente faz para o Brasil, nenhum evento que tenha causado, um evento climático causando queda na produtividade, ok? E isso, na verdade, explica a produtividade deles um pouco acima da média histórica, ok? Isso nós estamos falando em alguma coisa em 500 mil toneladas acima safra passada, só pensando aí na produção total. A safra paraguaia não foi tão simples de conseguir a informação deles, a informação está muito ainda no setor privado, então a gente teve algum com os colegas. Basicamente, a descrição é bem parecida com o Brasil, ok? Ou seja, outubro seco e depois até o início de março, e isso causou positivo na safra. Eles têm um aumento de 19% na produtividade, passaram a ser o 5º maior produtor do mundo, graças a essa
com um pequeno aumento de área também que eles tiveram. Dando sequência, pessoal, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre a safra americana que está no campo, ok? Então, como já foi mencionado pelo Lucas, a gente tem um esperado bom no geral para os Estados Unidos. Eles conseguiram fazer a semeadura mais cedo, graças ao derretimento mais cedo da neve nas zonas produtoras. Então, desde abril, eles estão semeando, e estão semeando esperado, ok? Eles têm a safra estimada nessa semana em 4,15 bilhões de bushels, e uma semana de maio isso era 4,12. Então, assim, eles estão bem de alta. Essa mudança foi feita pelo USDA. Eu trouxe esses valores para ver que a visão que eles têm internamente é positiva americana. Para o milho, como não sei se o Cleiton confie mais nele do que eu nesse caso aqui, okay? Um aumento expressivo aí da safra, ok? Eles tiveram um problema sério, uma parte de alagamento, né? Outra parte de neve no final, como o Lucas mencionou, e esse ano nenhum dos dois eventos, pelo menos o alagamento não aconteceu e a neve é pouco provável que aconteça, porque a semeadura aconteceu no cedo, ok? E eu peguei aqui 2 mapas do USDA, pessoal, para discutir com vocês. Um deles é um monitor de seca que eles falam. Então, as regiões aqui que estão amarelo, laranja e vermelho é onde tem a seca instalada. Onde está em branco, não tem seca, ok? E a gente percebe que o Corn Belt, que está nessa região aqui, ó, ela não tem seca. Nesse momento, aqui eles tinham feito o release de 26 de maio de 2020. Eles têm seca apontada aqui no centro-oeste, no oeste do país, mas isso aqui afeta muito pouco, ok? Esse outro mapa está no mesmo boletim, e ele mostra para a gente um outro indicador de umidade do solo. De modo que onde a gente vê verde claro ou verde escuro, que é a região maior produtora de grãos dos Estados Unidos, a gente pode ver que, na verdade, eles têm até uma condição extremamente úmida, verde escuro, e úmida no verde claro. Ou seja, a gente tem condições, tem umidade no solo, inclusive, caso a chuva cesse, existe ali a umidade talvez para uma semana ou 2, dependendo do tipo de solo, para que essa cultura consiga se manter. Ok? Trouxe também aqui um trabalho, só para a gente ver a importância da semeadura no cedo para os americanos, né? Então, aqui é um trabalho que fala dias depois, então, depois e produtividade da soja. Essa aqui quer dizer o seguinte: conforme a gente vai semeando, vai perdendo produção. Então, pessoal, em algumas regiões, cada uma dessas 9 é uma região do Corn Belt americano. Em algumas, meia saca de soja por dia de atraso, ok? E eles não tiveram essa perda. Então, isso ajuda a sustentar a visão de que eles vão esse ano. Em termos de semeadura, o que o USDA reporta, pessoal? 75% da lavoura foi semeada até 31/5, que é o que eles consideram ali como condição. 52% corrigiu antes de 31/5, quer dizer, foi semeada até uma semana antes, e 70% foi classificada em ótimas condições, dessas que emergiram. Milho, 93% semeada em até 31, e 74% classificado como ótima condição. E a previsão, o JJA aqui desse slide, quer dizer, junho, julho e agosto, a previsão é de chuva acima ou do normal do leste e do centro, que é aquela região que interessa do ponto de vista de produção de grãos, ok? E chuva fraca no oeste, na verdade, mantendo aquela condição de seca que a gente viu no slide anterior. Ok, falando um pouquinho sobre El Niño e Laninha, pessoal, ainda que a gente não tenha um sinal claro no Mato Grosso, talvez eu resolvi incluir esse slide porque existem alguns concorrentes, né, alguns países e regiões concorrentes que têm sinal claro, como é o sul do país, a própria Argentina e mesmo regiões dos Estados Unidos.
ok? O que os modelos indicam, vou mostrar no próximo slide já, é uma tendência, se houver, de laninha e alta probabilidade de condição neutra, ok? Então, a laninha, caso ela ocorra, ela tende a secar o sul do país, ok? Trazer mais chuva para o norte e nordeste, tende a secar também boa parte da Argentina, ok? Como instrumento de previsão. No Mato Grosso, a gente até revisão para ver se tinha algum trabalho novo, ok? Não encontramos nada, encontramos apenas um trabalho indicando tendência de aumento no número de dias com chuvas intensas, mas a média do ciclo a chuva não muda. Então, a gente não consegue, talvez, fazer uma previsão ainda com base no sinal de El Niño e Laninha. Isso daqui é resultado de uma simulação feita reportada pela agência argentina, né, em que eles mostram aqui, dessa linha para baixo, ok, a gente teria Laninha, dessa linha para cima a gente teria El Niño, as duas linhas pontilhadas, nós teríamos uma condição chamada de neutra. E a gente vê que nós estamos aqui, ok, na linha pontilhada vertical, e a tendência é a neutralidade tendendo por uma laninha fraca, e cada um dessas linhas fracas aqui, verticais, é um trimestre. Então, isso, pelo menos para os próximos 3 trimestres, considerando até a próxima safra, né, de soja e milho no Mato Grosso, a gente ainda vai estar numa condição de neutralidade caso essa previsão se confirme, ok? Aqui uma outra previsão gerada por em que a gente tem abril, maio e junho, basicamente onde nós estamos agora, ok? O cinza é neutro, então se a barra cinza é grande é porque a neutralidade é mais provável. Se a gente vai para o vermelho, nós estamos falando em El Niño, se a gente vai para o azul, nós estamos falando em Laninha. E conforme a gente vai projetando, a gente percebe maio, junho, julho, a gente tem ainda neutralidade, foi até o ano que vem neutralidade, e a Laninha crescendo aí, talvez até o final de 2020, ainda assim concorrendo com a condição de neutralidade. Muito bem, meus caros, eu aqui encerro a minha fala por enquanto, devolvo a palavra para o Lucas e fico à disposição se houver qualquer dúvida. Obrigado aí. Ok. Obrigado, professor. Então, aí já deu para ter uma ideia de como que vai ser, pelo menos, o início do próximo plantio, dentro daquilo que... no decorrer, a gente acredita que seria até interessante lá na frente, se possível, o professor já tratado aí, live aí, para estar mais próximo do plantio e do desenvolvimento da safra, para a gente ter uma maior precisão. Mas, como falou aqui, eu não sei se foi conservado a tempo mais curto, mais longo aí no desenvolver de toda a safra, o senhor arriscaria mais modelo que prevaleceria, se vai ser um menos chuvoso ali na segunda quinzena de dezembro, aí, início de janeiro, que é onde está na de grãos aí dentro do estado? Infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar nisso, cara, porque eu adoraria ter uma resposta para te dar, mas qualquer não é confiável, entendeu? Até porque pode ter o Éder Bueno aqui tinha feito um associado nosso aí de como seriam as chuvas, mas eu já esperava essa resposta, conta ainda do tempo que temos até chegar lá, a precisão melhor dessa previsão.
Exatamente. Então, eu vou ficar... Aí eu sei que essa informação vale ouro para vocês, mas qualquer aqui vai ser... Então, vou passar essa, tá bom? Obrigado, professor. Cleiton, tem uma pergunta aqui se houve alguma alteração na produção de etanol de milho por causa... Certo, eu fui para dar uma checada ali e até o momento disponíveis de produção de etanol, tá? Até o mês de abril, nós não tivemos uma redução, inclusive nesse período, uma coisa que não é, às vezes, até comum realmente acontecer, porque isso tende a produção a partir do mês de maio, porque o detalhamento é certificado, então a gente não tem só a produção e também porque realmente ela se junta, pode dar uma utilização até maior. Até acredito que o incremento seja mais pela produção de etanol nesse período, certo? Então, a gente não teve uma redução, certo? No consumo, realmente, nós não temos dados para citar, mas realmente somente para a gente fazer uma rural, digamos assim, do que aconteceu nos últimos meses, realmente a gente teve impacto ativo, principalmente em algumas regiões, porque a gente teve, em função de diminuição ou fechamento de algumas cidades, uma redução da circulação, consequentemente a gente demanda combustível, a gente não está falando de diesel, de gasolina, isso acaba e reduzindo essa demanda. Então, realmente, que essa demanda acaba... Então, a pessoa não vai rodar em dobro para realmente consumir mais combustível. Então, no consumo, a gente, por observação, analisa e acompanha que teve, mas na produção ainda não foi vislumbrada nenhuma redução. Tem uma pergunta que chegou aqui pela Jerusa, da nossa equipe de defesa agrícola, devem ter mandado... seguinte, no cenário da dólar, o produtor que ainda não fechou a aquisição de insumos para a próxima, se preocupar? O produtor que ainda não o pacote, parte, tomar alguns cuidados. Eu vou até voltar os dados aqui, eu acho válido para mostrar e tomar cuidado. Deixa eu pegar na sequência aqui, eu tinha deixado alguns dados para fazer a situação. Se a gente... Opa! Acabou fechando aqui. Esse produtor, principalmente, que comercializou antecipadamente, ele realmente aproveitou melhores oportunidades. Então, mas esse produtor que deixou para comercializar para frente, ele incorre alguns problemas. Que a gente vinha falando lá, principalmente o aumento da comercialização desse produto, quando a gente analisava lá em outubro, novembro, nós iniciávamos nessa linha tracejar o custo de produção para a próxima safra, então vai ser cultivada, e comparado com o custo da produção na linha contínua, digamos assim, na safra que acabou de ser colhida nesse caso, né? Se a gente olhar para esse caso, a gente iniciou lá no começo um custo mais baixo, variável continuou parecendo, mas com o passar isso acabou ultrapassando. Então, o dólar não foi só positivo na questão dos preços, mas ele também foi prejudicial na questão dos insumos, principalmente, que tem um maior... nós temos o pacote de insumos, tem uma relação muito grande com o dólar. A gente fala dos principais insumos fertilizantes e alguns defensivos são altamente dolarizados, então isso traz impacto direto para o custo. Então, para esse produtor que está fechando, provavelmente ele vai enfrentar um cenário um pouco mais difícil, então ele tem que estar muito atento, principalmente à relação de troca, analisar os produtos, analisar o pacote que ele tem de utilizar de tecnologia e de insumos que ele vai utilizar na lavoura, e realmente fazer essas análises pensando em relação, não realmente pensando em preço de insumos ou somente no preço do produto. É realmente se ele está despendendo menos soja ou menos produto, commodity, lá no final para adquirir o mesmo insumo que ele fez no ano passado. Então, tem essas análises
para realmente não sair perdendo ou uma fatia de dinheiro na mesa que acabar não sendo aproveitado. Então, atenção para esse momento, porque os estoques estão sendo refinados, as revendas e multinacionais estão com um dólar um pouco mais elevado, então isso tende a continuar puxando os um pouco para cima. Então, atenção nesse momento. Obrigado, Cleiton. Tem mais uma pergunta aqui para você também. Que seria qual a produção de etanol no estado nos próximos anos? O acréscimo de demanda de milho para a produção de etanol nos próximos anos. Certo. Desculpe, me falhou a ligação. Isso para Mato Grosso? Acredito que seja para Mato Grosso. Certo. Para Mato Grosso, então, os investimentos, os anos, como eu mostrei lá no início, eles vêm acelerados. A gente teve uma instalação de basicamente full, que a gente chama, que consomem somente milho. Diversos novos de investimentos de novas plantas. Então, a tendência, pensando principalmente no mercado de milho grosso, é que isso continue avançando, aumentando o pagamento, produção de etanol no estado. O detalhe é que isso vai acontecer. Nós tínhamos antes uma velocidade muito forte, muito, digamos assim, pré-pandemia, mas o cenário da Covid é coisa, e realmente colocando, não em xeque, mas ou talvez os projetos ainda estão em aberto. Então, a gente não sabe se vai para o próximo ano ou para daqui a 2, 3 anos. Então, um cenário muito vago para a gente. Mas a perspectiva, a demanda de milho para a produção de etanol é crescente em Mato Grosso. Também, Cleiton, que o pessoal, principalmente, é a questão da industrialização aqui dentro do estado. Qual que foi o incremento? Você teria os números dos últimos anos e se tem alguma projeção, que é o que a gente que haja, mas uma informação para passar para o produtor dentro do estado, até por conta também da polêmica que tivemos aí, tem uma conversa aí de talvez aí ter aí no volume exportado. O que você teria sobre isso, Cleiton? Certo, isso é realmente uma discussão que sempre vem à tona, porque sempre acham que industrializa. Isso realmente, nos últimos anos, se a gente parar para pensar atrás, a gente consumia menos de 1 milhão de toneladas de milho já passa hoje, já toneladas, ultrapassa 3 milhões de toneladas no estado. Ativa cabeça, mas não tem todos os projetos que estão anunciados, ultrapassaria 7 milhões de toneladas do estado. Então, quando a gente milho no Brasil, a gente competitivo, um valor de milho mais baixo e mesmo para o estilo de planta, realmente a capacidade que o estado tem de produzir e fornecer esse produto aqui, isso tende a continuar a dar essa sustentação no momento, com certeza. Ok. Por enquanto não tem perguntas ainda, eu vou aproveitar aqui agora para o professor Fábio, nessa parceria nossa do Aproclima aí, que foi instalada essas meteorológicas dentro do estado, como que o senhor vê aí a instalação dessas estações aí, na questão da aferição dos dados aí para os produtores, e como o senhor também faz esse projeto dos estados aí, com outras entidades aí, qual os benefícios aí que os produtores têm obtido com as estações e também com o programa? A pergunta vem
Porque a gente teve uma reunião de trabalho essa semana com o Cleiton, com e o restante da equipe, assim, e eu estava colocando para eles, dividindo a minha visão de que, assim, a ProSoja do Mato Grosso faz um trabalho mundial. Eu tive chance até de morar nos Estados Unidos, lá em Nebraska, né, que é uma zona produtora, e acompanhar o trabalho lá da Associação de Produtores, um equivalente da ProSoja, e ver, assim, que o que vocês estão conseguindo, vamos dizer, o nível técnico da equipe, o instrumental que vocês têm, a capacidade política e capacidade de discussão, de análise, enfim, a inteligência aí da ProSoja e o IMEA, apoio aí, né, é algo assim que eu classifico como de altíssimo nível. A parte aqui dou os parabéns, entendeu? E espero que os produtores tenham ver esse valor que essa ferramenta, o Aproclima, está levando. A gente tem aí uma série de demandas que os produtores nos trouxeram para colocar mais produtos. A gente, basicamente, todo ano, a gente continua crescendo a ferramenta. O produtor deve ter novidade. Então, e visão aqui, talvez mais a parte a gente quer mais acadêmica aqui. Poxa vida, eu classifico assim vocês, eu dou os parabéns, porque é uma iniciativa realmente louvável e que está de forma primorosa. Obrigado, professor. Teria uma outra pergunta, até um assunto polêmico aí. Há 2 anos atrás, já venho observando nos Estados Unidos, o problema da deriva do dicamba, que é um herbicida que vem junto com a tecnologia aí do Intacta 2 Extend, e que tinha uma polêmica. A gente todo ano faz as nossas missões, a gente identificou, e o ano passado, novamente, a gente retornou lá, inclusive a ProSoja Brasil, junto com a ProSoja Mato Grosso, fizeram uma missão para tratar do dicamba, e lá a gente observa que um dos requisitos aí são temperaturas abaixo para aplicação. Também tem aqui da nossa diferença de clima, que aqui nós somos um país predominantemente tropical aí, e lá clima temperado. Se lá agora está tendo essa polêmica de proibição, saiu uma decisão judicial, como que o senhor enxerga aí um problema menor, igual, maior? O que o senhor acha disso? Lucas, eu vou me aventurar a responder sua pergunta, mas correndo o risco de escapar alguma parte técnica, já que eu não estou confessando o tema. Mas o que a gente pode entender, como vou pegar a parte física da deriva, pegar o produto químico, né? A deriva, ela é favorecida por temperatura alta, ok? Então, tomando por desculpa só um pouco, professor. O dicamba, na verdade, algumas pessoas não sabem, ele é um produto que não, o problema é a deriva, é volatilidade. Ele é um produto altamente volátil. Vamos esquecer até do nome do produto, falar em volatilidade. Esse risco, então, como que o senhor veria isso? Eu como não tenho vamos dizer, uma base técnica, o fato dele volatilizar, a gente pensa o seguinte, é passar na fase gasosa, então ele virou um gás, como se fosse a água evaporando, entendeu? A minha dúvida é o seguinte, ainda é na fase de vapor, entendeu? Porque até eu sei lá dos meus anos de agronomia, né, já sou professor há tanto tempo, contato com a parte básica, mas assim, o herbicida precisa estar na fase líquida, para depositar sobre as plantas, para aí ele ter ação. Confesso ignorância no tema. Se a gente estiver falando fase líquida, condições de alta temperatura e favoráveis, por isso, provavelmente, que eles estão restringindo a temperatura. No momento de alta temperatura, existe aquelas existe a pressão do ar. O ar fica mais leve, ele encosta ele fica mais leve, e aí ele sobe. E isso favorece
ou numa condição, é óbvio, você consegue até ver, né? Levando o produto numa pulverização ou mesmo numa irrigação. A gente deve evitar ambas as coisas. A minha dúvida é o seguinte: se o produto permanece ativo na fase de gás, quando ele, como você falou, aí nós temos um problema mais sério, porque aí a área é muito mais ampla. E nessa condição, o clima quente, entendeu? Então, aqui dando talvez algum conflito sobre isso, correndo um sério risco de falar, de tanger totalmente o tema, né? Mas assim, talvez seja mais a dos Estados Unidos, considerando que a gente tem uma média de temperatura maior, entendeu? Se a legislação americana está colocando 5, você conhece melhor do que uma dia com temperatura menor do que 25 aí, né? Então a gente vai restritas, ou aplicação noturna, ou aplicação ou seja, os horários de aplicação para encontrar essas condições vão ser bem do ponto de vista técnico. E a noturna ainda tem o risco da inversão térmica, de ter suspensão também no ar, né? Também temos essa noturna, né? Mas nesse caso, Lucas, até a inversão térmica ela é até favorável, porque ela tende a empurrar o produto para baixo. Claro, dá um clima muito quente, um dia muito quente. Entendeu? Então, à noite, quando a gente tiver a inversão térmica, há risco de atingir áreas que você não... Ok? Porque a inversão caracteriza exatamente por isso. Produto para baixo e maior... Aqui. Oi. Tá, eu vou passar uma pergunta agora e eu já verifico lá. Tem outra pergunta aqui do Douglas Lindman. Não sei qual modelo o professor fala, mas o senhor acredita que a partir de quando se pode ter uma estimativa do comportamento de chuva, em termos gerais, no Mato Grosso? Acredito que seja uma previsão mais precisa. Olha, eu tenho uma notícia, Douglas, viu, Lucas? Porque assim, os modelos... Eu não sou meteorologista, eu sou engenheiro agrônomo. Então, o que a gente faz? A gente do INPE, das empresas particulares, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e usa essas previsões em cenários. Essas previsões, elas funcionam muito bem até uma semana. Depois de uma semana, a precisão dela começa a decair rapidamente, ok? De modo que a gente, às vezes, encontra disponível de 1 mês, de 2 meses, mas a gente tem que olhar isso com muita cautela. Por isso que eu não me aventuro a dar um palpite. Passar de um palpite, ok? O que a gente sabe, o que a gente faz para prever o clima? A gente olha o histórico da região, ok? O histórico é aquela série histórica que já foi medida por 10, 20 anos, e para semana você pode calcular. Aí o Douglas pode saber o seguinte: em 15 de setembro, historicamente você tem 10% de ter chuva e 90% de ter chance seca. Eu estou chutando aqui. Mas de onde é que vem essa probabilidade? Exatamente do que a gente chama do passado. Ok? Esse, na verdade, é um instrumento que a gente mais ter essa previsão de longo prazo. Ok? O que o Douglas agora? Douglas, a gente consegue dar um palpite razoável até o fim. Entendeu? Talvez aí 20 dias. No máximo até o... Ainda assim com bastante já correndo sério risco, vamos dizer assim. Ok, obrigado, professor. Tem mais alguma... Acredito aqui que esgotaram as perguntas. Gostaria de pedir para o Cleiton agora, Cleiton, fazer as finais e depois eu passo novamente para o professor. Maravilha. Então, a gente, na realidade, realmente acho que compartilhar e colocar sempre o e-mail também, esse projeto aí que a gente se envolve há um bom tempo já, questão do Aproclima, tentar trazer o maior possíveis, tanto econômicas quanto
climáticas. Acho que e também, como o professor falou, acho que parabenizar a nossa iniciativa. Acho que a gente está com 2 grandes momentos. A gente está com a expansão das estações meteorológicas, né? A gente está coletando e convidando. Também a gente pode fazer um momento aqui. O produtor que tiver a estação meteorológica e gostaria de fazer parte do programa, incedendo os dados aqui, a gente está coletando essa disponibilidade essa parceria e compilar esses dados e trazer mais informações para dentro. No momento a gente está com 33 estações, se eu não me engano, mas a gente está com os produtores já começaram a dar início a fazer parte dessa produtor que tenha a propriedade na sua propriedade uma estação e gostaria de disponibilizar para fazer parte do projeto, é só entrar em contato conosco, fazer todos os trâmites para dar prosseguimento com isso. E essa também, de novo, uma iniciativa, como o professor falou, louvável, porque acho que em nenhum lugar a gente observa que temos uma iniciativa como essa, de tentar trazer o maior número de informações possíveis, climáticas, que é tão dado. E isso começa a formar e dar maiores bases, até mesmo para a gente ter uma certeza maior no futuro, ou construir esses dados realmente uma maior assertividade no futuro. E, de novo, pelo tempo ou pelo convite desse momento, e também nos colocar à disposição para qualquer dúvida, mesmo que surja a live, mandar o pessoal da equipe aí, a gente responde para quem tiver alguma dúvida. Então, professor, agora deixo o senhor à vontade aí para fazer a consideração. Bom, vou na mesma linha, eu vou a ProSoja na sua figura, Lucas, pela oportunidade de dividindo um pouco de conhecimento, ter contato com o produtor, né, para nós, isso é universidade, isso é muito importante. Também aqui a Exalc, à disposição dos produtores, para nós é uma satisfação muito grande manter essa parceria já há tantos anos, né, a gente aprende muito e entende também que a gente pode levar o conhecimento que está quente aqui, transferindo tecnologia para o produtor brasileiro. Da mesma forma, também fico à disposição, qualquer tipo de necessidade, o meu e-mail é fabio.marinha@usp. Então, vai ser um prazer que haja por parte dos produtores, permanecer à disposição de vocês, do e-mail, para que a gente continue aí nessa nossa parceria que tem sido tão produtiva. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, professor. Tem aqui ainda uma pergunta que é consolidado de soja sustentável, como da nossa palestra. De qualquer maneira, eu peço aí para a Letícia, para ela entrar em contato com o nosso canal do produtor, que é nossa gerente de sustentabilidade, ela tem vários materiais para ela, e também para quem tiver essa curiosidade. Hoje nós temos Soja Plus aí, que busca justamente a certificação aí das propriedades do Estado através da responsabilidade social de trabalho aí, orientação dos produtores em relação ao projeto também, como Guardião das Águas também, que trata a respeito da conservação de nascentes no Estado. De qualquer vamos fazer em breve, acredito que uma live também para tratar desse tema. Essas dúvidas pode estar entrando em contato. Eu agradeço aí a todos, agradeço aí a audiência de quem pôde se disponibilizar, assistir, agradeço aí mais uma vez a disponibilidade do professor aí, grande esforço aí para estar participando. Peço desculpa aí, tivemos falhas aí no começo aí, nossa primeira espera aí vir com tudo aí nas próximas aí, corrigindo esses problemas. E agradecemos aí a todos os associados, produtores, jornalistas que assistiram, e em breve teremos mais aí a audiência de todos vocês aí. Muito obrigado aí, em nome da mais de 6 mil associados do Estado aí, o IMEA, agradeço a Exalc também, agradeço a todos e para a gente estar aí junto com essa parceria aí,
mais a agricultura, a sojicultura e a produção de milho do nosso estado do Mato Grosso. Um abraço aí a todos, nosso muito obrigado. Brasil e Mato Grosso já são reconhecidos como grandes produtores de alimentos. Nossos agricultores de soja e milho são referências em produção e produtividade. E para transformar esse potencial em realidade, é preciso enfrentar muitos obstáculos e ir além deles. Diante de tantos desafios, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso tem o papel de ser a legítima representante destes agricultores, reforçando valores como a união, a ética, o profissionalismo e a sustentabilidade. Por isso, a AproSoja vai além das expectativas, trabalha com seriedade e competência, fortalece e representa pequenos, médios e grandes produtores. Com trabalhos técnicos baseados em critérios científicos e proporcionando debates, a AproSoja desenvolve ações e projetos que visam o crescimento sustentável da agricultura. Mostra que ir além é fazer tudo e muito mais pelo agricultor. Para a AproSoja, fazer mais também é cobrar do poder público ações e aplicações corretas dos recursos. É defender constantemente os direitos dos agricultores. É representá-los nas mais diversas pautas que afetarão a sua vida e a sua rotina dentro e fora da propriedade. É investir em programas com foco no resultado. É criar e conduzir projetos que se materializam em valor, utilizando o conhecimento e a tecnologia para elevar o nível da produção de forma sustentável. São ações como estas que tornam a AproSoja reconhecida por sua liderança, resultados e relacionamento com o associado. A AproSoja também faz a diferença e promove o bem-estar social nas comunidades onde atua. Realiza seu papel social atendendo dezenas de instituições, localizadas em mais de 30 cidades em todo o estado. Atuando com a distribuição de bebida à base de soja, orientação nutricional e ajuda financeira para projetos culturais e esportivos voltados a comunidades carentes. Superar limites, transcender barreiras, extrapolar possibilidades. A AproSoja se orgulha de manter uma relação de família para família e de defender os interesses dos agricultores do estado. Uma entidade que, diante dos grandes desafios, não cansa de ir além. AproSoja Mato Grosso.